Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 23. Nós não vamos considerar apenas esse salmo, mas vamos abrindo lá. Se você gosta de ler os salmos, se você é também edificado pelos salmos, encontra nos salmos um livro de oração precioso, como muitos e muitos cristãos encontram, aqui está um conselho para você chegar nesse livro. Não preste atenção somente no salmo que você está lendo, meditando, que está diante de você, mas também no salmo que antecede e precede aquele salmo. Porque quando os salmos foram organizados, isso não foi feito de uma forma aleatória, como se eles tivessem sido embaralhados, assim como um baralho, né? E aí nasce ali uma sequência aleatória. Não, na verdade, no livro dos Salmos a gente encontra uma estruturação, né? Uma ordenação na forma como eles foram sequenciados. Um exemplo é o Salmo 23, que deve ser considerado então à luz do Salmo 22 e do Salmo 24. Né? O Salmo 23, claro, é muito conhecido de nós, né? Todos amamos esse salmo. Mas quando nós consideramos o Salmo 23 no contexto do 22 e do 24, nós logo percebemos um cenário muito maravilhoso. Os nossos olhos espirituais são abertos ali para a gente poder captar, né, a mensagem completa que esses três salmos nos dão, especialmente sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus, o nosso Messias. Então, no Salmo 22, nós podemos dizer que temos a figura do servo sofredor, uma transição da vida para a morte, né? A passagem do Senhor para a morte. No 23, nós temos o Senhor fazendo um outro movimento, né? Da morte para a vida. E aí, no Salmo 24, nós temos o Rei glorificado. Então, vamos considerar essas três cenas rapidamente, irmãos. Então, eu pedi para os irmãos abrir lá no 23, nós vamos começar pelo 22. Vamos abrir ali, porque a última vez que estive aqui, inclusive, tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos uma meditação sobre esse Salmo 22. Mas aqui, como nós já sabemos, nós temos a cena do servo sofredor. Nós temos aqui Jesus pregado pelos pés e pelas mãos numa cruz. Poucos instantes antes aqui dessa crucificação, os soldados haviam despido nosso Senhor, colocado sobre ele um manto, para que pudessem zombar dele como se fosse um rei fajuto, né? Na sua cabeça está uma coroa de espinhos. Sob essa coroa de espinhos, bateram com um caniço, né, várias vezes. Na sua face, certamente há ali o cuspe, né, dos seus zombadores, dos seus algozes. Então ele é o Messias sofredor. E no versículo 1, pendurado ali na cruz, o Senhor cita, né, esse versículo 1 lá na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui nós temos a cena ali, está nos evangelhos, mas você pode encontrar lá em Mateus 27, versículo 46, o momento em que o Senhor exclama esse versículo. Mas nós já vimos que, apesar de isso representar o abandono que o Senhor sofre na cruz, que esse clamor não é um clamor de perda de fé, né? Um clamor de quem não crê mais. Mas muito pelo contrário, é uma oração de confiança, mesmo no abandono. Né? Então a gente vê que o Senhor não faz ali um grito de desespero, um desespero vazio, um desespero de abandono, mas nós temos uma oração ali que o Senhor está fazendo que nos ajuda a perceber qual é a natureza do preço que Ele está pagando pelos nossos pecados. Então, quando Jesus cita esse versículo, Ele não está somente cumprindo a profecia que está no Salmo 22, mas Ele está declarando a confiança no Pai, e essa confiança permanece. Então, embora há um "por que me desamparaste?", há um Deus meu, Deus meu. Isso é confiança, é continuar crendo em Deus, mesmo diante do desamparo, mesmo diante
daquele abandono. Sim, mesmo diante disso tudo, Deus é meu Deus. Aí nos versículos 6 e 8, nós vemos o Senhor falando ali, melhor, o salmista, né, dizendo: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Versículo 7, todos que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem seu prazer. Então, no relato de Mateus 27, isso está nos versículos 41 e 43, onde os líderes religiosos, os soldados, os transeuntes ali, zombam de Jesus, né? E dizem: confiou em Deus, que venha livrá-lo. Uma das zombarias que o Senhor sofreu ali. Então veja, paralelo de novo entre o Salmo e o que acontece realmente. No versículo 16, nós temos um dos versículos mais chocantes do Salmo 22, porque ele está falando: transpassaram-me as mãos e os pés. E nós estamos aqui séculos antes desse tipo de sacrifício, desse tipo de punição, né, de pregar numa cruz, tinha sido inventado. Então não havia essa referência quando esse salmo foi escrito. Mas aqui está: transpassaram-me as mãos e os pés. E é um detalhe muito precioso nas Escrituras. Em João capítulo 20, os irmãos devem lembrar que Tomé, na sua incredulidade, diz que não creria que o Senhor tinha ressuscitado, a não ser que visse com os próprios olhos. E quando o Senhor, ali em João 20, versículo 27, surge para Tomé, o Senhor diz: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Isso é parte do convite para nós nessa manhã. Vê aqui, né, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Será que nós podemos contemplar as feridas nas mãos do Senhor nessa manhã? Será que nós podemos aceitar esse convite que foi dado a Tomé também? E contemplar o Senhor, olhar para as feridas? O irmão Spurgeon disse que olhar para essas feridas deveria nos levar às lágrimas de arrependimento e de gratidão ao mesmo tempo. E eu oro para que seja assim, irmãos. No versículo 18 diz: repartem-se entre si as minhas vestes, que é algo que também está cumprido ali nos evangelhos. Em João 19, 23 e 24, nós vemos os soldados lançando sorte para ver quem que pegaria as vestes do Senhor, né? Um ato humilhante. Mas em Isaías 61 nós lemos que ele seria despido para que nós pudéssemos ser revestidos de justiça. E no versículo 19 do Salmo 22, tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apresse-te em socorrer-me. E a partir desse versículo 19, nós vemos que o Salmo muda e ele começa a ganhar contornos de triunfo, de vitória, né? E essas notas de triunfo, então, fazem uma transição para nós, para o Salmo 23, onde nós vamos encontrar o Messias triunfante. Mas antes, né, nós lemos lá em Lucas 23, que já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Morreu. E aqui nós temos então o final dessa primeira cena. E o Salmo 22, irmãos, nos ajuda a olhar para esse servo sofredor, nos ajuda a contemplar este cordeiro que sofre e é imolado em nosso lugar. E ele nos leva literalmente ao pé da cruz, para que lá, aos pés da cruz, a gente possa dizer como o centurião disse, né? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E a partir do momento que o Senhor expira na cruz, nós entramos na segunda cena, que é o Salmo 23. E no Salmo 23 nós temos a primeira cena, né, que eu acredito que descreve muito bem o que o Senhor experimenta depois que expira. E ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Então eu acredito, irmãos, que ao entregar o seu espírito nas mãos do seu Pai Celestial e expirar, Jesus encontra esse alívio imediato. De fato, ele está morto. No verso 4, nós lemos
o Senhor triunfante, já confiante. E ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então essa afirmação de confiança de Jesus, ao entregar o seu Espírito ao Pai, está muito clara na maneira como ele atravessa a morte, né? Nesse vale da sombra e da morte, com a convicção, com a certeza de que ele não ficará lá, no vale da sombra e da morte. De que ele vai atravessar. Algumas pessoas dizem até que o Salmo 23 é o Salmo da ressurreição. E de fato, irmãos, porque Jesus, ao atravessar esse vale, ele mostra para nós que a morte não é o fim, mas para ele e também para nós, é o começo da vitória. Então a confiança no Pai dá para ele a segurança de enfrentar a morte sem medo. E no versículo 5, nós lemos: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Posso estar morto, mas prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui a gente vê então essa vitória iminente do Senhor sobre a morte, sobre o pecado. Inclusive já antecipando, quem sabe, esta mesa e o banquete celestial do qual todos nós participaremos. Então não é um banquete somente sobre a vitória de Cristo sobre a morte, é também um vislumbre desse momento, irmãos, que estamos participando aqui. Essa mesa que ele preparou é uma mesa na presença dos seus inimigos. E claro, irmãos, que ao fazermos isso, anunciamos a sua morte até que ele venha. Então o triunfo de Cristo é o nosso alimento eterno, amém? A vitória do Senhor. A sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida, e quem dele se alimenta, por ele vive. E aí no versículo 6, nós temos então, ali na parte B, habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Então vejam, queridos, o movimento, que coisa linda. O Senhor vai até o vale da sombra da morte, e desde de lá, traça o caminho para a casa do Senhor. Sim, ele vai voltar para casa agora, irmãos. E como ele mesmo prometeu lá em João 14, versículo 2, ele vai nos preparar lugar. Amém. Vai nos preparar lugar. Então ele, no versículo 6 de João 14, agora é o caminho para nos mostrar essa rota para a casa do nosso Pai, para nós podermos finalmente termos um lar e deixarmos de ser peregrinos aqui nessa terra, exilados nessa terra. Mas ele é o caminho. E ele foi nos preparar lugar para a casa do Pai. E nós habitaremos com ele na casa do Senhor para todo sempre. Onde bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluias. E aí nós entramos então na cena número 3, no Salmo 24. Num domingo de manhã, como esse domingo aqui, primeiro dia da semana. Um pouquinho mais cedo, não tinha amanhecido o dia ainda. Maria Madalena vai ao sepulcro do Senhor. E o que ela encontra quando chega lá? Não está mais lá. Ela corre para Pedro e diz: pegaram o corpo do nosso Senhor. E aí os irmãos já sabem o que acontece. Mas vou contar resumido. A morte não pôde deter o nosso Senhor. A morte não pôde deter o nosso Senhor. Ele ressuscitou. E agora, irmãos, eu fico imaginando, à medida que nós colocamos os pés no Salmo 24, a expectativa nos céus, entre as hostes celestiais, do retorno desse Senhor para casa. E aí nós podemos imaginar essa expectativa, e o Salmo 24 nos ajuda a entrar nesse espírito. E agora os irmãos vão me permitir usar um pouquinho da imaginação, mas eu imagino nos céus os anjos dizendo algo como está ali no versículos 3, 4 e 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Pergunta retórica. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E começa a adoração. Começa a descrever o nosso Senhor. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ó irmãos,
mesmo lá, nós já vimos no Salmo 23, no vale da sombra e da morte, ele sabia que ia terminar na casa do Pai, que esse momento de reencontro aconteceria. E ao lermos esses versículos, nós podemos imaginar, quem sabe, irmãos, um horizonte lá no céu. E aparece alguém nesse horizonte, e aí então vem essa pergunta, digamos assim, né? Numa contemplação antecipada aqui, mas vendo talvez um movimento, quem sabe ouvindo um barulho, ele está chegando. E no versículo 7 nós lemos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O céu se alegra porque o Rei vitorioso chegou para se assentar à destra do Pai e reinar para todo sempre. Do versículo 8a, quem é o Rei da Glória? E nós sabemos, é Ele que venceu a morte. E aí a pergunta de novo, a resposta no versículo 8 ali: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Oh, irmãos, aquela passagem que nós gostamos tanto, que diz que, lá de Filipenses 2, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Esse é o nosso Senhor. E esta exaltação dele é a base aqui para a nossa adoração nessa manhã. Porque nós adoramos o Rei da Glória, que venceu sobre a morte e reina soberano. Os versículos 9 e 10, no final do Salmo 24, então: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que entrada triunfal, irmãos. Não mais sobre um jumentinho, mas agora triunfante, exaltado, glorificado. Então, como é que o nosso Messias termina o Salmo 24? Na casa do Pai, na casa do Senhor. Há uma progressão, os irmãos percebem? Então, uma espécie de procissão, né? Até a casa do Senhor. Então nós podemos dizer que o Salmo 22 é o Salmo da crucificação, onde o Senhor passa da morte para a vida. O Salmo 23 é o Salmo de onde o Senhor passa da morte para a ressurreição. E o Salmo 24 é o Salmo da ascensão e entronização do Messias à direita do Pai. E o versículo 1 do Salmo 24 dá para nós essa visão, irmãos, que eu acho que podemos terminar aqui, onde nós vemos assim ali no versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então veja, irmãos, como isso combina com aquilo que ele mesmo disse lá em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sim, irmãos, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então esse salmo, né, irmãos, nos ajuda a considerar essa realidade, né, esse tripé que nós temos, esses 3 salmos, e adorarmos o nosso Senhor, e unir as nossas vozes com a terra, né, com a sua plenitude, adorando o nosso Senhor, declarando a soberania do nosso Cristo soberano, maravilhoso. Oh, meus irmãos, é um convite, então, para a gente unir nossas vozes com aquele coro que está lá no céu nesse momento, conforme nós lemos lá em Apocalipse 5, 12, que diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, como nós já cantamos aqui nesta manhã. Que nós possamos, irmãos, como Paulo disse a Timóteo, declarar, né, aquele louvor maravilhoso, onde diz assim: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra nesta manhã. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estar sempre, Senhor, tornando o Teu sacrifício fresco para nós. Podemos olhar o sangue do Cordeiro como que recentemente imolado e receber, Senhor, com esse frescor que só o Teu Espírito pode renovar no nosso coração,
e olhar, Senhor, por teu sacrifício, para a tua confiança no Pai, para a tua vitória sobre a morte, para a tua glorificação. Oh, não temos, Senhor, mais lindo, mais perfeito, mais precioso para nós. Tu és tudo, Senhor. E nós estamos encantados com a tua beleza, encantados com quem tu és, Senhor, com a beleza e a perfeição da tua obra na cruz. Senhor, que coisa tremenda. É por isso, Senhor, que desejamos estar na eternidade contigo, porque toda a eternidade será necessária para te louvarmos, te exaltarmos e te glorificarmos. Então que nesta manhã, Senhor, possamos experimentar um pouco disso, que o teu Espírito nos envolva, Senhor, e que possamos juntos, Senhor, expressar nossa gratidão, nosso louvor e nossa adoração a ti, porque tu és digno, Senhor. Aleluias.